Eu quero te fazer uma pergunta. Como seria se nós, seres humanos, nunca sentíssemos emoção? O que seria do ser humano se não pudesse controlar a sua emoção? Talvez nós seríamos como robôs. Quem não tem emoção é um robô. Deus, o nosso Deus, é um Deus de emoção. Desculpe, mas eu estou com calor. Eu vendo o irmãozinho também se abanar ali, eu também estou com um pouco de calor aqui. Se alguém puder aumentar um pouquinho aqui. Aumentar não, né? Diminuir. É a única coisa que para aumentar tem que diminuir. Glória a Deus. Mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E as emoções de Deus estão reveladas onde? Na Escritura Sagrada. Aqui está revelado todas as emoções de Deus. Que Deus é um Deus pensante, Ele é um Deus pessoal. Deus, Ele fala, se comunica com o ser humano. Então, Deus, sim, Ele tem emoção. E Deus nos criou seres emocionais. Fala para o seu irmão, você é um ser emocional. Fala para ele. É um ser emocional. Nós sentimos amor, nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza, nós sentimos a felicidade, nós sentimos culpa, sentimos raiva, sentimos decepção. Quem é que não tem isso? Todos nós somos seres emocionais. Então, nós temos essas emoções no nosso dia a dia. Você levanta pela manhã, você não sabe como vai ser a sua emoção. O que você vai enfrentar nesse dia de segunda-feira? Amanhã você não sabe o que você vai enfrentar. Você vai levantar, vai trabalhar, ou vai fazer o que você tem que fazer. Você não sabe como vai se comportar a sua emoção nesse dia de segunda-feira. Você não sabe o que você vai enfrentar para trazer para a sua emoção tristeza ou alegria. Vai trazer para você um dia de amanhã. Você pode amanhã ter uma segunda-feira cheia de desejos realizados. Pode também amanhã se encontrar com momentos difíceis e não saber como resolver uma situação. Você pode amanhã estar com a sua emoção descontrolada. Você pode ficar desequilibrado no dia de amanhã. Nós não sabemos o que vamos enfrentar amanhã na nossa área emocional. Você sabe? Eu não sei. Eu sei que eu estou viva, estou vivendo, e amanhã eu posso enfrentar um dia feliz e um dia triste. Amanhã eu posso enfrentar um dia cheio de sorriso e um dia de choro. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos que estamos enfrentando, nós não sabemos, já não sabemos o dia de amanhã, agora acho que piorou. Com esse Covid, nós não sabemos o que está acontecendo, pessoas morrendo, amigos morrendo. E se nós deixarmos as nossas emoções ser controladas pelos momentos que estamos vivendo, você vai ficar com suas emoções desequilibradas. E é nisso que eu quero falar nesta manhã. É um assunto que Deus tem falado ao meu coração, e eu tenho pedido muito a Deus que Ele traz equilíbrio para minhas emoções. Porque estamos vivendo assim, sabe, um momento de desequilíbrio das emoções. Muitos hoje não têm coragem de enfrentar o dia de amanhã, têm medo. Pessoas que se dizem com a sua vida emocional bem, mas quando bate o mal, ela se desequilibra, ela cai, ela desanima, se prostra, abandona. Tantas coisas acontecem. É ou não é, irmãos? Então, nós precisamos cuidar da nossa
as emoções. Precisamos ou não? Precisamos cuidar, sim, das nossas emoções. Porque, às vezes, que eu acabei de falar, às vezes nós enfrentamos nossas emoções em dias agradáveis, dias de sentir alegria, dia de sentir tristeza, mas, às vezes, as nossas emoções, elas ficam fundamentadas na verdade. E se você ficar fundamentado na verdade, na sua verdade, a sua emoção vai se descontrolar. Por que eu falo isso? Se eu enfrentar momentos difíceis que eu estou assistindo na TV, em casa, nos amigos, no WhatsApp, você no Face, se eu enfrentar na minha verdade, eu vou ter frustração. É ou não é? Eu tenho que enfrentar esse momento com a verdade de quem? De Deus. A verdade que está registrado na Bíblia Sagrada. É ali que eu tenho que fundamentar as minhas emoções. Eu não posso deixar minhas emoções fundamentadas na minha verdade. Quem sou eu? Nada, sou pó. Por pó, voltarei. A verdade verdadeira é que está escrito na palavra de Deus. Esta é a verdadeira. E quando você se encontra às vezes com sua emoção abalada, Deus vai falar para você: não tenha medo, eu estou contigo. É ou não é? Ele vai se revelar e falar: quieta-te, porque eu sou Deus. Mas às vezes ele vai falar para nós assim: perdoa. Perdoa. Ou então, peça perdão. Muitos estão com as suas emoções desequilibradas, o motivo, muitas vezes, falta de perdão. Se você conversar com uma pessoa que está um pouco desequilibrada nas suas emoções, você vai ver que ela traz uma carga grande da sua infância, da sua mocidade, da sua adolescência. Ele traz aquele fardo, aquela mala sobre ele. E ele, infelizmente, ele é controlado por tudo que ele viveu no passado. Você fala para ele: querido, você vai vencer, você é um vencedor. Ele diz: não, vou vencer nada. Mas Cristo está dizendo para você que você é um vencedor, porque ele já venceu na cruz. E ele continua rebatendo, dizendo que ele não vai vencer, que ele é um derrotado, que ele aprendeu isso na sua mocidade. Ele ouviu isso lá na sua casa, seu pai falou isso para ele, sua mãe falou isso para ele. Então, ele traz as suas emoções, essas cargas pesadas do passado. Por isso, Deus quer tratar das nossas emoções. Nós precisamos deixar Deus tratar da nossa emoção. E lançar sobre Ele todas as nossas solicitudes. Porque se nós deixarmos as emoções, deixarmos as coisas do passado, o que nós vivemos, a nossa emoção vai ser sempre triste, abatida, com medo. Vamos estar voltados sempre à desesperança, ter dúvidas se realmente Deus é um Deus de poder. Nós vamos deixar a nossa fé só bem quando está tudo bem. Mas quando não está bem, a minha fé é abalada, a minha emoção é abalada. Então, amados, nós precisamos deixar Deus tratar da nossa emoção. Ah, mas eu não tenho problema nenhum, minha emoção é 10. Existe alguém assim? Só aconteceu uma pessoa que a emoção dele foi 10. Passou por tudo que passou, não desistiu, suor dele era pingos de sangue, mas ele em todo o tempo seguiu, controlando a sua emoção. O
único que pode nos ajudar, nos orientar a termos uma emoção controlada é Jesus. Jesus é o único que pode falar para você nesta manhã o que você precisa ouvir. Ou perdoa, ou peça perdão. Ou deixe as coisas para trás e olhe para frente. Porque eu estou no seu futuro, eu estou cuidando de tudo. Ou então você deixar a sua fé, você olhar para o dia de hoje com a sua fé, tudo bem, pagamento no bolso, família com saúde, Covid distante, eu estou bem. Mas quando vem desemprego, doenças, a pessoa fica emocionalmente desequilibrada. É ou não é, igreja? Estamos vivendo isso mais ainda nesta época. Estamos olhando para a TV, não precisa nem olhar para a TV, olhar para o lado e ver nossos amados, queridos, morrendo, jovens, crianças, não só de Covid, mas tanto desastre está acontecendo ultimamente, levando famílias. Então, quando a gente olha para tudo isso, se você não tiver com a sua emoção equilibrada, você vai ficar desequilibrado, com medo. Se chegar alguém perto de você, você joga um vidro de álcool na pessoa para chegar perto de você. E falar em álcool, a minha mão está toda ruim de tanto álcool na minha mão, né? Mas graças a Deus por isso eu tenho mão, né? Glória a Deus, né? Eu posso colocar álcool, não é verdade? Então, a gente tem que ver o bem em todas as coisas. Se acreditarmos falsamente que Deus não está no controle, das circunstâncias das nossas vidas, podemos sentir as nossas emoções com medo, desespero, ou raiva, ou podemos sentir uma crença falsa, achar que nada é real, porque quantos estão abandonando o reino de Deus, estão voltando para as trevas, porque deixaram as suas emoções controlar a sua vida. Isso é muito sério. Você não pode deixar que a emoção controle você. Você que tem que controlar as suas emoções. Eu aprendi isso, estou aprendendo. Mas como, pastor, depois de tantos anos, sim. Porque antes eu tinha problemas, sim. Sempre temos problemas. Mas eu tinha alguém ao meu lado, né, que era, depois de Deus, era o meu ajudador, amigo, companheiro. Então, eu não tinha tanta necessidade de me preocupar em deixar Deus controlar a minha emoção. Com as perdas da vida, eu precisei disso. E eu tenho certeza que você também, nesta manhã, precisa de controle para suas emoções. Precisamos controlar. Se você achar e deixar a sua alma acreditar, a sua emoção acreditar que Deus não está no controle, você se frustra com a vida, se frustra com os problemas, se frustra com pessoas, se frustra com a igreja, se frustra com os amigos. Se você achar que Deus não está no controle, você não tem condições de sobreviver nesses dias maus. Nós precisamos acreditar, bater pé e dizer: Deus está no controle, sim. Eu posso olhar ao meu redor e ver que está dando tudo errado. Estou perdendo amigos, perdendo pessoas, mas Deus está no controle e Ele tem condições de controlar a minha emoção.
Porque se você não acreditar nisso, que Deus está no controle, você vai ser uma pessoa eternamente frustrada. E longe de nós como igreja, viver neste mundo sem essa verdade que Deus está no controle de tudo e de todos. Deus tem nas mãos dele a terra, o céu, o fundo do mar. Deus está no controle de todas as coisas. Porque se eu não acreditar nisso, como eu vou viver no dia mau? Se eu não acreditar que Deus no controle, como eu vou suportar o dia das ondas fortes? Aquele dia que vem sobre mim as intempéries da vida, que me faz estremecer de medo e pavor. Estamos vivendo nesse momento de medo e pavor. Momentos onde estamos vendo pessoas apavoradas, com tanto medo, que se recolhem em casa, não tem mais esperança, acha que esse vírus vai durar a vida inteira. E quando eu olho essas coisas ao meu redor, eu falo, Senhor, controla nossas emoções. E se você deixar a sua emoção viver nas coisas só materiais, deixar a sua emoção viver só no que você está vendo com seus olhos materiais, você não vai suportar. Precisamos deixar que Deus nos ajude a olharmos com os olhos dele. Como isso? Eu sei, queridos, que viver uma vida com Cristo não é muito fácil. Não é festa. Não é bater pé, não é gritaria. Viver a vida de Deus é aquela vida que você vive dentro da sua casa, no seu trabalho. Viver a vida de Deus é aquela vida que você leva com Ele, no seu secreto. Porque dizer que é crente, todo mundo diz, é muito fácil, eu sou cristão, tal. E eu digo, às vezes eu penso, Senhor, me perdoa, mas eu vou falar. Às vezes eu falo assim, Senhor, tanta gente de máscaras, estamos vivendo o mundo inteiro de máscara. Mas um dia nós vamos tirar, mas muitos vão continuar com ela. Porque vivem de uma máscara. Dizendo que são cristãos. Dizendo que estão trabalhando na igreja. Estão envolvidos no reino. Mas não conseguem controlar a sua emoção no dia do desespero. Fica com raiva, né? Você já viu um cristão com raiva? Já? Já, né? Você já viu um cristão com ódio? Hã? Não, né? Você já viu um cristão adulterar? Você já viu um cristão indo para motel? Já? Não, né? Você já viu um cristão dizer palavrão? Não, nunca vi. Você já viu um cristão, quando está no seu carro, no volante, sozinho, indo para o trabalho, está lá aquele engarrafamento, aí ele começa a ficar nervoso, começa a buzinar, bota a mão para fora, começa a xingar o outro que está do lado. Alguém já viu crente assim? Não. Quase 40 anos já vi tudo isso. Já vi tudo isso. Mas tudo isso não levou a minha emoção a acreditar que Deus não está no controle. O meu irmão pode pecar, o meu irmão pode fazer o que quiser, mas eu continuo amando e orando por ele. Porque a nossa alma está controlada pelo Espírito Santo. As nossas emoções são controladas pelos frutos do Espírito. E não pela obra da carne. Que Deus nos ajude a controlarmos, com a ajuda dele, a nossa emoção.
Quando nós nos sentimos irritados, nos sentimos assim naquele momento de... Eu tenho uma amiga que ela fala assim, isso também Carlos já falava há muitos anos atrás, se alguém está irritado, está brigando com a mulher, brigando com o marido, vai no banheiro, vai na cozinha, enche a boca d'água e cala a boca. Até o ânimo, né? Até passar aquela preocupação. Então, quando você se encontra assim irritado, é importante identificarmos qual é o motivo, o que nos levou a ficarmos irritados, o que nos levou a ficarmos com raiva, o que nos levou a ficar depressivos. Precisamos identificar o problema. E quando nós identificamos esse problema, nós vamos diretamente para a pessoa certa que pode nos ajudar, que é Deus, através do seu Espírito. Falar conosco. Aquieta-te, dá tempo, respira fundo, né? Respira fundo, porque vai passar. E nós precisamos que as nossas emoções, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito seja totalmente controlados pelo Espírito, não influenciados pela obra da carne. A Bíblia diz que devemos ser controlados pelo Espírito e não pelas nossas emoções. Na Epístola de Paulo, em Efésios 5, você pode abrir. Porque, às vezes, a nossa palavra, nos momentos que estamos vivendo aquele dificuldade emocional, às vezes, a nossa palavra macula a nossa emoção. Então, vivemos como pessoas insensatas e não como sábias. Então, está aí. Você pode ver comigo, Efésios 5, 15 e 18. Diz assim, Paulo em Efésios: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Veja bem, porque os dias são maus. E parando aqui, o que mais se ouve hoje, o que mais se lê hoje é isso. Os dias são maus. Vivemos em tempos difíceis, não é isso que você mais lê no WhatsApp, você mais escuta? Os dias são maus, estamos vivendo tempos difíceis. Ele continua, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Cada dia nós temos que buscar essa realidade da palavra de Deus, em sermos cheios do Espírito Santo, para termos condições de deixar Deus controlar a nossa emoção e não viver uma vida desequilibrada. E também, você pode ler comigo, na primeira carta de Pedro, 5, 6 até o 11, ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte ao tempo devido, no tempo dEle, na vontade dEle.
Então, diga para as suas emoções, para a sua alma, no tempo dele, tudo vai acontecer. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você acredita nisso, igreja? Que Deus tem cuidado de você? Cuidado da sua família? Ele está cuidando bem de você e da sua família? Então, dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Sejam sóbrios e vigiem. E continua, o inimigo de vocês, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas ele fala ainda, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Oh, glória! Você só resiste o diabo com as suas astúcias, com a sua fé. Sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É ou não é? É uma verdade hoje, tão assim você pega essa palavra tão certa, que no mundo inteiro estamos vendo pessoas sofrendo, vivendo com medo, apavorados com o Covid. Os nossos irmãos mais distantes, na Índia, estão morrendo de Covid. Estamos vivendo, todos os nossos irmãos distantes estão vivendo o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. A palavra de Deus é verdadeira ou não é? Verdadeira. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus por isso. E continua a ele, seja o poder para todo sempre. Amém. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, esse Deus que sofreu o que sofreu, esse Deus que restaurará e confirmará cada um de nós no dia do juízo, que nós estaremos na vida eterna com Ele. E quando você estiver lá com seus problemas emocionais, lembre-se desta palavra. Por isso que eu falei, para ser tratado é com a palavra. Você não pode ser tratado das suas emoções colocando prazeres para distrair a sua emoção. Você pode fazer o que quiser, mas quem pode tratar a sua emoção é Deus, através do Espírito Santo, nos revelando a verdade da sua palavra. É agarrando esta palavra e trazendo para a nossa alma, nosso espírito, para o nosso coração, que Deus está no controle. Sempre quando eu oro, eu sempre falo para a minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor, e que tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Isso é um salmo. Nas suas orações, peça sempre a Deus que te ajude a controlar a sua emoção. Porque nós enfrentamos tantas lutas diárias, às vezes em casa, marido e mulher que enfrentam problemas. Levantou bem, mas de repente, pisou no calcanhar, o diabo se levanta e ele aproveita. E ali sai um desentendimento, ninguém sabe como e por quê. Aí as suas emoções ficam descontroladas, você fica triste, abatido, vontade de desanimar, de desistir, largar a família, sumir. Quem já sentiu isso? Olha eu aqui, ó. Pegar um ônibus e soltar no ponto final dele. Para onde vai esse ônibus? Ah, vai lá para Paraíba. Então é nesse que eu vou.
Porque enfrentamos, vezes, momentos que você não sabe o que fazer. Você olha para ele, ele olha para você. Aí você olha para ele e ele diz para você, e aí? O que você vai fazer? Eu sou grande, hein? Eu posso te engolir. Eu posso te derrubar. O que você vai fazer? Aí você, emocionalmente descontrolado, diz, eu não sei o que eu vou fazer. Esse problema é maior do que eu. Mas quando o problema aparecer diante de ti, fala, e aí, o que você vai fazer? Se eu vou contra você, como Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, no nome de Jesus. Porque Ele tem poder para derrotar você, as suas mazelas, as suas artimanhas. Ele tem poder para destruir você. E eu vou continuar acreditando que Ele está no controle. Se nós reconhecermos, isso aí é muito importante, viu, irmãos? Temos que reconhecer que nós precisamos de ajuda. Há quantos cristãos que vivem uma vida desequilibrada e não pedem ajuda? Acham que vão conseguir, ou outros têm vergonha, outros são orgulhosos, vestindo uma máscara, dizendo que está tudo bem. Mas se nós reconhecermos que as nossas emoções estão desequilibradas, que é um desequilíbrio, que às vezes vem medo, às vezes vem esperança, aí você fica naquilo, né? Como naquele brinquedo de gangorra. Você sobe, hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Aí você ora, chora, restauração, aí você sobe. A vida do cristão é assim, não é? Uma gangorra. Aí naquele dia você está bem pra caramba, está tudo bonito, colorido, tudo rosa, tudo colorido. Aí o diabo vai, lança lá algo que você não gosta, que ele sabe o que você não gosta, ele sabe onde mexe em você, ele sabe qual é a sua área mais carente, e é ali que ele toca. É ali que ele vai, naquela ferida lá que você tem, ali ele mexe naquela ferida, dói, sangra. Aí você fica em desequilíbrio emocional, espiritual. E ali acontece, então, muitas pessoas buscando uma cama, né? Um consultório psicológico ou psiquiátrico. Porque naquele momento que ele viu que estava em desequilíbrio, ele não se deixou reconhecer que ele precisava de ajuda. Então, eu estou aqui para falar para vocês. O Espírito Santo está falando aqui nesta manhã para você, que ele já falou para mim e continua falando comigo. Que no momento em que nós achamos que nós precisamos de ajuda, estamos em desequilíbrio emocional, a falta de ar, desassossego. Já viu pessoa que fica para lá e para cá? Diz até que faz uma vala, né? Vai para lá, vai para cá, coça a cabeça, respira, e não sabe o que fazer. Nessa hora, nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. E pegar tudo isso, pegar essa trouxa e lançar sobre Deus. Pegar tudo isso e jogar nos pés do Senhor Jesus. Falar, Senhor, isso não é meu não. Toma conta. Por isso que eu falo que viver uma vida cristã não é tão fácil assim. Você tem que pegar tudo aquilo que submete a você a viver uma vida emocional e lançar sobre Deus. Simplesmente, isso traz conforto para nós, tranquiliza a nossa alma, nosso espírito e nos faz lembrar
que com Ele, com Deus, não há medo. Faz-nos lembrar que com Deus eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Faz-me lembrar que a palavra dele está cheia, recheada de promessas para aqueles que creem, que não se desanimam, que não deixam as intempéries da vida lhe trazer desequilíbrio emocional. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, reconheça que você precisa de ajuda, se porventura você estiver passando por isso que eu acabei de falar. A palavra de Deus pode nos guiar a perdoar e a pedir perdão. O Salmo é um dos livros poéticos que nós podemos aprender muito. E eu, só nesse Salmo, um pouquinho de versículo, quero mostrar para vocês como Davi estava. Ele aqui mostrou o seu estado emocional. Salmo 55, 1 ao 3. Salmo 55, 1 ao 3. Diz assim: escuta a minha oração, ó irmão, ó pastor, escuta a minha oração, ó mamãe, escuta a minha oração, ó patrão. Não, ele é claro, escuta a minha oração, ó Deus. Ó Deus, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. E ali você então faz o que você pode fazer, entregar para Ele o que você tem que entregar. Não ignores a minha súplica. Não ignores, ó Deus, a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Aí ele vem naquele momento emocional que ele está. Os meus pensamentos me perturbam. Eu estou atordoado. Ele declara para Deus a sua emoção. E ele continua. Os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante do barulho de quem? Do inimigo, não do vizinho. Eu estou apavorado, atordoado pelo barulho do inimigo diante da gritaria dos ímpios. Está aí registrado para nós o ensinamento que Davi deixou para nós. E não ficou só nisso. Dessa forma que Davi clama a Deus, esta forma nos ensina, através do seu exemplo de Davi, e através da palavra, o que devemos fazer em situações trágicas que inquietam a nossa emoção. O que eu devo fazer? Isso que eu acabei de falar. Escuta a minha oração, ó Deus. Mas ele continua no Salmo 55, versículo 22. Você vê no início desse salmo um homem atordoado, com as suas emoções totalmente abaladas. Um homem que disse para Deus, ele confessou para Deus, ele reconheceu que ele precisava da ajuda de Deus. E ele disse com as palavras que ele falou, os meus pensamentos me perturbam. Quantas vezes nossos pensamentos nos perturbam, irmão? Quantas vezes? Acho que diariamente, né? Se deixarmos nossa emoção, nos perturbam e nos atordoa. E disse, eu estou atordoado. No início do Salmo 55, nós encontramos um homem assim, atordoado. Mas no final desse Salmo, ele resiste no versículo 22.
o que devemos fazer e dá uma solução. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Oh, aleluia! Aqui está o resultado da oração de Davi. Ele, quando estava lá naquele momento de emoção, da emoção dele atordoada, ele não foi buscar em hobbies, não foi buscar em casa, não foi buscar em carros. Ele foi buscar em Deus o que ele precisava. E Deus lhe respondeu. E no final ele disse, com alegria, com sua emoção controlada, ele disse com certeza, entregue a sua preocupação para Ele. Entregue, porque Ele o susterá. Porque Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. Aqui encontramos um homem equilibrado. No início desequilibrado, no final equilibrado. A nossa história, estamos vivendo nesse mundo. Vivemos dias de equilíbrio e dias de desequilíbrio. Mas que Deus nos ajude a viver mais em equilíbrio. Que deixemos Deus nos ajudar, como Davi. Que clamemos a Ele com nossa força do coração, com a nossa alma, com o nosso desejo. Clamar mesmo de coração e não de lábios falsos, mas de coração mesmo. Dizer, Senhor, me ajuda. Acabamos de cantar aí, me ajuda, Senhor. Ajuda-me. E quando você faz isso, Ele vem em teu socorro e você é curado radicalmente, tratado da sua emoção. Glória a Deus. Para encerrar, meus amados, segunda coisa que nós não podemos deixar, eu não posso deixar de falar. O cristão não é para viver sozinho. Fala para o seu irmão, você não pode viver sozinho. Deus deu dom a pessoas. Deus deu dom a homens e mulheres. Dons que você pode confiar nele. É uma pessoa confiável. É uma pessoa fiel. Você pode abrir o teu coração para ele. Você pode compartilhar para ele o que você está sentindo. Precisamos compartilhar. Compartilhar, quando você compartilha a tua alegria com as pessoas, você fica mais alegre. Já viu isso? E quando você ajuda alguém que está com as suas emoções desequilibradas, você dá aquela palavra para ele de novo, um renovo, uma palavra de Deus para ele, e ele ali é restaurado, renovado. O que acontece? Você também se sente mais renovado e restaurado. Quanto mais você dá, mais você recebe. O cristão que não ajuda o outro, que não tem essa preocupação de ajudar o próximo, ele está perdendo uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós. Quando eu compartilho com ele, ele compartilha comigo, a minha fé é renovada. Eu tenho a certeza que eu tenho com quem confiar depois de Deus. Eu tenho uma amiga, eu tenho alguém que eu posso confiar, que eu posso abrir meu coração. E como isso é importante para nossas emoções. Viver sozinho com a sua emoção desequilibrada, você vai se afundando. Daqui a pouquinho você perde família, perde emprego, perde a paz, perde a alegria. Glória a Jesus. Gálatas diz, em 6, quero ler com você, não posso deixar de ler a palavra, porque a nossa emoção é controlada pela palavra de Deus, amém? Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, veja bem, aqui tem, né?
vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, com palavras de amor, palavras mansas. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Cuide também para que você não caia. E ele continua, leve os fardos pesados uns dos outros. Isso hoje está tão difícil. Estamos vivendo uma época de crentes egoístas. Crentes que é, como dizia meu marido, meu pirão primeiro. Crentes que só pensam em si. Estamos vivendo numa época onde a gente encontra crentes que você olha e diz, essa pessoa é crente? Há dúvida. Mas Paulo diz, se alguém se considera algo, alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo. Humildade. Devemos ser humildes para ajudar o nosso próximo. Cada um examine os próprios atos. Então, poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Como a palavra de Deus, eu podia ficar aqui só nisso, mas não posso. Pois cada um deverá levar a própria carga. Quando Jesus voltar, você que vai ter que dar a Ele, falar para Ele, dar conta para Ele. Cada um examine os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará e colherá para a sua alma, para a sua vida. Quem semeia para a sua carne, olha como isso aqui é tão importante e sério. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Destruição. No dia do juízo, destruição para a sua alma nesse dia que estamos vivendo. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Aí ele continua, se não desanimarmos. Porque ainda, hoje, muitas pessoas estão desanimando do reino de Deus. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aí ele vem, especialmente a quem? Os da família. Os família de quem, irmão? Da fé. Principalmente a você eu tenho que fazer o bem. O seu irmão está do seu lado, principalmente ele, você tem que fazer o bem para ele. Porque é esse irmão da fé que vai morar eternamente com você. É este irmão aí da fé que você vai ter que suportá-lo na eternidade. Este irmão da fé, que às vezes você diz, mas esse irmãozinho é tão chato. É esse irmãozinho aí da fé que tu vai ter que suportar ele até o dia final. Temos que fazer o bem, principalmente os da família da fé. Ainda na Epístola de Paulo, 2 Coríntios 1, 3 ao 5, ele diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. Que versículo completo, né? Maravilhoso. Que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele nos consola nos momentos que a nossa alma, as emoções está desequilibrada. Ele vem para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar
o que estão passando por tribulações. Oh, aleluia, você é um instrumento de Deus. Dá glória a Deus por isso. Deus confiou a você isso. Ajudar o seu próximo. Para isso, Ele te consola, Ele te ajuda para você poder fazer isso. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Consolo. Quem é que dá consolo? É o Espírito Santo de Deus. Então, quando você faz o bem ao seu irmão, quando você está ali junto, fazendo bem, você recebe também de Deus o consolo, para que você continue sendo usado por Ele. Hebreus 3, 12, 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Que coisa, né? Por que ele falou isso? Porque ainda há pessoas assim, se distanciando de Deus. Pelo contrário, não se distancie de Deus nem do irmão. Ele diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E vivemos no tempo hoje que precisamos ser animados, reanimados, encorajados a continuar, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, muitas vezes nós somos encorajados. Pessoas nos encorajam. Deus nos encoraja. Mas nós temos que aprender uma coisa. Você pode ser um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de oração. Você pode ser um homem e uma mulher que está sempre vigiando e orando. Mas isso não impede de você ter que enfrentar a dificuldade da vida. Você pode ficar chateado com Deus, você pode ficar magoado, você pode bater pé, você pode chorar, fazer o que você quiser, mas se é da vontade dele, vai acontecer. Então, em sermos pessoas espirituais, não nos impede de enfrentar dias difíceis. Você pode orar, jejuar, clamar, mas o dia que vier, esse dia mau, temos que estar com a nossa emoção equilibrada para enfrentar. Não é porque você é uma pessoa de oração de Deus que não vai enfrentar esses momentos difíceis da vida. E se você não enfrentar esse momento, sabendo que Deus está no controle, como eu já falei no início, você vai ser uma pessoa profundamente frustrada. Você pode ser o que você acha que você é. Mas a Bíblia diz que o dia mau vem para todo mundo, para os bons e para os maus. O sol vem para todo mundo. Você não é aquela pessoa, o sol só nasceu para mim, está tudo em trevas, o sol só está na minha casa. Sol veio para todos, chuva veio para todos, o dia mau veio para todos. Mas nós podemos enfrentar esse dia mau com a ajuda de Deus. Então eu quero orar. Eu quero orar nesta manhã que nos ajude a ficar voltados para Deus e eu quero também falar para você, eu já passei meu tempo, mas que você gaste tempo meditando
nos atributos de Deus. Porque se você ficar meditando nos atributos de Deus, a tua emoção, a tua alma vai se aquietar. E quantos são os atributos de Deus? São muitos. Eu só coloquei aqui alguns. Deus é criador. Se você tiver mais algum, você coloca aí na sua lista. Deus é criador. Deus é todo-poderoso. Deus é amor. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus é justo. Esse é o nosso Deus. Deus é santo, Deus é sábio, é o Deus da paz. Deus é confiável. Deus é compassivo, Deus é zeloso. Deus é cheio de graça. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Deus é pessoal. Ele lida com cada um individualmente. Deus é eterno. Deus é infinito, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano, fonte da vida, rei, Deus é perfeito. O que mais tem aí para você? O que mais tem? Medite. Nesse momento que sua emoção está desequilibrada, medite. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus que você serve? Para você poder enfrentar, então, esse dia difícil que você tem que enfrentar. Vamos orar? Fique de pé, igreja. Quem sabe nesta manhã você entrou aqui com a sua emoção totalmente abalada, triste, sua emoção duvidando do poder de Deus. Você olha ao seu redor, é tantos problemas que você duvida que há um Deus que tem poder para transformar esse mal no grande bem. A sua fé se torna incrédula, porque a sua emoção grita dentro de você. Então vamos aquietar a nossa alma nesta hora e vamos falar com quem pode nos ajudar. Você vai pedir ajuda ao Espírito Santo. Você, quem sabe, nesta manhã, está pedindo para Deus que te dê força, coragem para continuar, para caminhar. Te dê sabedoria, que te ajude a ajudar outras pessoas. Vamos pedir isso ao Espírito Santo para nos ajudar. Só Ele pode fazer isso. Feche seus olhos. Eu quero que você repita comigo essa oração. Fale assim: Senhor, eu creio nos teus atributos. E apesar de não merecer, tu me amas e cuidas de mim. Ajuda-me na minha dificuldade de controlar minhas emoções. Encha-me com o Espírito Santo, para que o plano do diabo não me desequilibre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, Santo Deus e Pai. Obrigada, Senhor, por esta manhã, por tudo que Tu falou no nosso coração. E eu peço de coração, Senhor, que cada irmão, cada irmã que nesta manhã precisa de uma ajuda na sua área emocional, que o Espírito Santo venha ajudá-lo, mas que ele primeiramente peça ajuda. Primeiramente ele reconheça que ele precisa de ajuda. E quando ele reconhece que ele precisa, senão ele vai sucumbir, ele vai cair, ele vai ficar desanimado. Se ele não pedir ajuda, ele pode morrer espiritualmente. Então, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos que precisamos de ajuda.
Assim, cada irmão que orou, o Senhor pediu ajuda, eu te peço, ajude a tua igreja, ajude meus irmãos, a cada manhã, a ter equilíbrio emocional para enfrentar o que ele tem que enfrentar pela frente, que pode ser dentro da família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com amizade. Quem sabe pessoas estão pensando, estão sonhando e não sabem se é de Deus. E esses sonhos lhe trazem tentações. Então, Senhor, que o Espírito Santo nos console nesta manhã e nos ajude. Nos ajude para que nossas emoções não sejam dirigidas por nós, mas guiadas pelo Espírito Santo. Até a tua volta, nós oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que todos digam amém. Amém.